Existe um lugar na Terra que nós conhecemos, mas ao mesmo tempo não. Um lugar tão próximo e tão presente, mas que continua sendo um dos maiores mistérios de toda a humanidade: o mar. Quando você olha para o oceano, você vê só a superfície, uma camada fina, brilhante e tranquila, mas logo abaixo existe um mundo inteiro que ninguém realmente entende. E talvez o mais estranho seja isso: a humanidade sabe mais sobre o espaço, sobre Marte e Mercúrio, até sobre luas distantes, do que sobre as profundezas do próprio planeta em que vive. Nós conseguimos mapear a superfície de planetas a milhões de quilômetros daqui, mas não conseguimos descrever com certeza o que existe no fundo do oceano, logo abaixo de nós. O mar, que é tão familiar e ao mesmo tempo tão desconhecido, que não é surpresa que tanta gente se sinta com medo disso. O medo do mar não é um simples exagero, uma frescura, é literalmente o seu cérebro falando que você não deveria estar ali. Primeiro, a escala. O oceano é tão grande que chega a ser absurdo. Você olha para aquilo tudo e seu cérebro não processa. É muito espaço, muita profundidade e zero controle. A gente é minúsculo ali e o corpo sabe disso. O que a ciência sabe do fundo do mar, sobre o fundo do mar? Muito pouco, cara, por incrível que pareça, sabia? A gente sabe mais do espaço, do universo, do que do fundo do mar, cara. Porque o que acontece é muito difícil para o fundo do mar. A pressão, temperatura e tudo. Então, o ser humano não pode ir, porque a gente aguenta até uma certa profundidade. Aí você tem que construir uma máquina que aguente aquela pressão. Já é difícil. Sensor eletrônico para aguentar aquela pressão também é difícil. Então, a gente conhece uma fatia muito fininha mesmo. Que pesa quanto mais fundo a água vai pesando. Ela tem essa... Tem. A cada 100 metros aumenta uma atmosfera, que a gente fala, né? Caramba. Então, se você vai muito, você vai 10, 20, 30 atmosferas, ou seja, a pressão 30 vezes maior do que a gente tem aqui. Segundo, o desconhecido. Depois de um certo ponto, a luz não chega mais. A água simplesmente engole tudo, e qualquer coisa que esteja a 2 metros de você já está invisível. É literalmente o ambiente perfeito para o cérebro criar cenários ruins. Aí entram criaturas, e não é invenção. Tem animal no fundo do mar que parece que nasceu para dar pesadelo. Peixes com dentes transparentes, lulas que parecem que brilham no escuro, criaturas que vivem em pressão tão absurda que esmagariam um submarino. O ser humano olha para isso e pensa que com certeza é alienígena. As correntes. Como a corrente de retorno, são fortes o suficiente para puxar adultos treinados sem nem precisar de muito, redemoinhos e ondas internas, quedas bruscas de profundidade. É literalmente um ambiente onde tudo pode mudar em questão de segundos. Para piorar, o fundo do oceano não é plano. Ele tem vales, montanhas e cânions, e também buracos tão fundos que fariam um arranha-céu desaparecer sem deixar ponta para fora. É tipo o mundo inteiro lá embaixo que você não vê. E isso faz com que tanta gente sinta medo do mar. Não é só sobre estar lá, mas é sobre não saber do que está lá. O mar é tão imprevisível e silencioso e totalmente indiferente a nós. O mar é poderoso demais e isso faz o seu cérebro entrar em modo de alerta automático.
Existe um detalhe sobre o medo do mar que muita gente não percebe. Ele se divide em várias fobias diferentes, e você entende cada uma delas, tudo começa a fazer cada vez mais sentido. A primeira é a tassofobia, o medo direto do oceano, da profundidade e do que pode existir lá embaixo, mas ela não é a única. Tem também a megalofobia, o medo de objetos gigantes, e mano, o mar é o pior lugar possível para quem tem isso. Outra fobia muito comum é a fobia de plantas marinhas, algas, capins submersos, coisas que tocam na perna enquanto você nada. O cérebro interpreta isso como um perigo imediato, porque no fundo do mar você não sabe se aquilo que encostou em você é uma planta ou alguma coisa tentando te puxar. E esse detalhe, por mais simples que pareça, ativa um medo profundo, a sensação de que você não controla o ambiente ao seu redor. Mas o mais interessante é como o inconsciente trabalha. Ele transforma o mar em um cenário perfeito para monstros. Mesmo que você saiba que racionalmente não existe monstro nenhum, a mente cria a imagem a si mesmo, porque o mar ele é escuro e ele é silencioso e imprevisível. É como se fosse um lugar feito sob medida para esconder as coisas que não deveriam ser vistas. No inconsciente humano, o oceano vira um símbolo. Um abismo cheio de segredos, criaturas impossíveis de se imaginar e histórias que nunca foram contadas. Essa mistura de profundidade, escuridão e silêncio faz o seu cérebro preencher o vazio com aquilo que ele mais teme. A gente teme o mar, mas não só pelo que existe nele, mas principalmente pelo que a nossa própria mente imagina que exista. A parte mais surreal disso tudo é que, por mais estranho que pareça, a gente conhece mais sobre o espaço do que sobre o mar, e isso não é uma metáfora, é um dado real. Hoje estima-se mais de 80% dos oceanos continuam totalmente inexplorados. Quase todo o oceano da Terra ainda é um completo mistério. A gente só tem noção da superfície, o que está lá embaixo continua praticamente invisível, e quando falamos de mapeamento fica ainda mais assustador. Apenas cerca de 25% do fundo do oceano foi mapeado com detalhes reais, ou seja, 3/4 do chão do nosso próprio planeta são completamente desconhecidos pela ciência. Isso significa que existem montanhas, vales, fossas e cânions submersos que a gente nunca ouviu falar, nunca filmou e nunca percebeu que estava lá. É como se a maior parte do mapa da Terra ainda estivesse em branco. Agora olha só esse paradoxo. A superfície de Marte, um planeta que está a mais de 50 milhões de quilômetros, é muito mais bem mapeada do que o fundo dos nossos oceanos. Mercúrio, Vênus, luas distantes, tudo isso tem mapa mais preciso do que o próprio planeta Terra, e não é porque ninguém tentou, é porque o mar é literalmente um chefe final da ciência. A luz não chega, a pressão aumenta, os sinais não atravessam a água direito, a tecnologia precisa ser específica só para sobreviver lá embaixo. Explorar o espaço hoje é mais fácil do que explorar o fundo do mar, e isso diz muito sobre o tamanho desse mistério. No fim das contas, o oceano é como se fosse um mundo paralelo aqui na Terra. A gente sabe que existe, mas não sabe o que tem dentro. Explorar o fundo do mar parece simples na teoria, é só descer uma câmera lá e pronto. Mas na prática, é um dos desafios mais difíceis da ciência moderna, e o motivo é bem interessante. A luz do sol consegue atravessar só os primeiros 200 metros do oceano, passou disso já vira penumbra, depois dos 2.000 metros é escuridão total, sem luz e sem cor, nada. Ou seja, a maior parte do oceano é um mundo sem visão, um lugar aonde nem os melhores equipamentos enxergam direito. Cada metro que você desce, a pressão aumenta mais e mais, até chegar num ponto em que ela se torna simplesmente desumana. Para você ter uma ideia, na Fossa das Marianas a pressão pode ser 1.100 vezes maior do que na superfície. É como equilibrar o peso de um arranha-céu inteiro em cima de um único submersível. Qualquer equipamento comum seria esmagado como papel alumínio. A água não é só escura, ela atrapalha sinais de rádio, GPS e comunicação.
até sonares. É por isso que quando um submersível desce muito fundo, ele praticamente desaparece do mapa. Você não consegue mandar mensagem, rastrear nem pedir um resgate. É um silêncio tecnológico total. Não existe uma zona segura de verdade no mar. No fim das contas, explorar o fundo do mar é como tentar investigar um território alienígena, só que aqui na Terra. Um território onde tudo trabalha contra você, a luz, a comunicação, a profundidade, a pressão e até o próprio ambiente. No fim das contas, o mar é esse paradoxo perfeito, lindo por cima, aterrorizante por baixo. A gente olha para ele e vê a paz, vê o horizonte, mas na realidade ali existe um universo inteiro que a ciência ainda não consegue decifrar. E é justamente esse contraste de fascínio e medo que traz a beleza e o perigo ao mesmo tempo.